Ó, o Samuel Lloyd está por aqui. Eu acho que o cara tem que aparecer, meter a cara e responder mesmo. Não dá para pipocar em momentos de questionamentos. E aí, o que está sendo questionado? Datas do Mineirão. Mineirão não é mais um estádio de futebol, virou uma casa de shows e blá, blá, blá. Então, a gente tem o prazer de receber o Samuel Lloyd, que é o gestor do Mineirão, que nunca fugiu das responsabilidades para falar exatamente sobre essas questões que estão sendo muito cobradas dos homens que lidam com o Mineirão. E eu já quero aproveitar exatamente para perguntar ao Samuel. Samuel, sim, essas datas que estão sendo questionadas, que não há futebol e haverá show, por que não foi, antes de tratar o show, por que não conversaram com os clubes ou com a federação, enfim, para falar, ó, esse domingo aqui eu tenho uma proposta de um show aqui. Vocês vão precisar nesse domingo aqui para a final, semifinal de campeonato estadual? Ó, esse dia eu tenho um show aqui. Vocês vão precisar dessa data aqui, priorizar o futebol em detrimento aos espetáculos, aos shows. Isso aconteceu, não aconteceu? Se não aconteceu, por que, de fato, essas reuniões não foram informadas? Eu queria que você explicasse para o torcedor, porque os questionamentos são muitos em cima de um Mineirão que virou uma casa de shows e que o futebol ficou em segundo plano. Prazer te receber aqui na Band. Eu que agradeço pela oportunidade, prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vi pelo lance aí do pênalti, né, que não é só o Mineirão que é polêmico, né? O futebol tem um monte de polêmicas, né? Bom, nós estamos trazendo shows para o Mineirão sempre com o propósito de ocupar a capacidade ociosa do estádio. Então, se Cruzeiro e Atlético jogassem todos os seus jogos no Mineirão, teríamos ali 60 datas ocupadas no ano. Tem 365 dias, né? Então tem outros 300 dias para ocupar. Não tem nenhuma diferença do que aconteceu esse ano para anos anteriores. O festival mesmo que aconteceu ontem no Mineirão, ele historicamente acontecia, né? O Planeta Brasil acontecia nessa época, né? Todos os anos. E a gente sempre tenta compatibilizar as duas agendas. O que para a gente é um fator que complica? Nós não sabíamos e não sabemos até hoje. Hoje nós sabemos, por exemplo, que o Atlético já manifestou interesse de jogar no Mineirão até junho desse ano, né? Até que a arena fique pronta. No caso do Cruzeiro, nós não tivemos essa manifestação. No ano passado, você se lembra, o Cruzeiro começou jogando na Arena Independência, então a gente fica aguardando essa resposta do clube. Os custos fixos do Mineirão estão lá, eles precisam ser pagos, né? Então a gente precisa ocupar essa agenda. Se eu não tiver jogos de futebol, eu preciso ocupar com outros conteúdos, né? Então o nosso planejamento é feito dessa forma. Em novembro do ano passado, nós mandamos para as federações, né? Para a Federação Mineira, um ofício falando dos bloqueios das datas. Nós também mandamos para os clubes de futebol falando desses bloqueios. E eu acredito que com vontade, né, é possível mudar esses calendários como nós já tivemos no passado. Então, é tudo feito com muita seriedade, não tem uma diferença gigante de 2019 ou 2018 para esse ano de 2022. Infelizmente, calhou. Mas o último jogo, né, a final do Mineiro, o último jogo da final, está preservado e ele pode acontecer no Mineirão. O que não pode acontecer seria o primeiro jogo. Exatamente. O primeiro jogo da final teria que ser em outro lugar. Tem que ser em outro lugar. Agora eu queria saber o seguinte, como que vocês analisam essas questões, por exemplo, que o futebol é o carro-chefe do Mineirão, 80% dos valores arrecadados pelo Mineirão, e é esse o questionamento das pessoas. As pessoas têm questionado muito isso, o fato do Mineirão, em determinado momento, abrir datas que eram importantes para o futebol mineiro, como uma semifinal, numa situação dessa. O que pode ser feito ainda ou não existe nenhuma outra possibilidade do torcedor ver as duas finais do Campeonato Mineiro dentro do Mineirão, se isso for possível? Eu acredito que é uma mudança de data do jogo, como já fizemos no passado, né? Outros jogos já tiveram datas alteradas para que a gente pudesse compatibilizar as agendas, né? Então, o que eu acredito que o calendário do futebol brasileiro ele é problemático, né? Também para os clubes, né? Volume de jogos, os intervalos entre jogos sempre são complicados. Então, acho que para a gente profissionalizar o futebol brasileiro, a gente precisa olhar para o calendário. E aí não estou falando só da Federação Mineira de Futebol, estou falando da CBF, estou falando de quem organiza as competições, né? Então, primeiro ponto é calendário. Ter uma antecedência desse calendário, gente, ele é super importante. Para que você tenha shows internacionais, como outras arenas têm, não só o Mineirão, esses shows são marcados com 1 ano de antecedência. Então, né? Mas a data do Mineiro, vocês também já sabiam que ela seria naquele período. Não necessariamente.
né, mineiros anteriores já aconteceram em outras datas. Sim. Né? Igual ano passado nós tivemos O uma ano passado super final do Mineiro. Então, né? o ano passado foi diferente por causa da Copa do Mundo, teve algumas alterações. Os últimos 3 anos foram diferentes, né? Teve com a pandemia, a gente Teve a pandemia, teve todo o calendário começou depois as questões. Mas a data, mais ou menos assim, vocês já tinham uma ideia. Esse show especificamente, que é esse que está dando essa revolta em grande parte dos torcedores. Lima, né? O Boteco do Gustavo Lima. Boteco do Gustavo Lima. Quando que vocês receberam a proposta para fechar essa data? Olha, a gente normalmente faz uma anotação a lápis, né? Que a gente diz que é uma marcação... Que pode ser apagada. Que pode ser apagada, que pode ser mudada, dias dos jogos, dias dos shows, né? Então, isso a gente tem desde o primeiro semestre do ano passado, né? Uma anotação hoje que poderia ter esse show. Mas aí em novembro nós mandamos essa comunicação para os clubes e para a federação. Vocês informaram sobre o interesse do uso da data. Exatamente. Colocamos todos os bloqueios de outros shows. Não é o único show, né? Tem outros shows marcados também para o Mineirão. Os clubes, bom, o Atlético se posicionou que quer jogar no Mineirão, né? O Cruzeiro ainda não se posicionou. Inclusive, nós sabemos que o Cruzeiro está avaliando, como avaliou no ano passado, mandar alguns jogos para o Independência. Sabemos que pontualmente o Cruzeiro quer jogar no Mineirão esse ano, né? Mas, gente, estamos falando de 3 empresas privadas, né? Mineirão, né? Gestão da Minas Arena, Cruzeiro e Atlético. Essas empresas, elas têm livre-arbítrio aí para negociar suas partidas, suas agendas, né? O Mineirão não pode obrigar que os clubes joguem lá, né? Então, a decisão fica sempre para o clube no final. Tá, mas quando você informou sobre as datas dos shows, você fez contato com os clubes, Sim. com a federação não? Federação também. E a federação disse o quê? É em novembro. A federação, nós tentamos um diálogo com a federação para tentar alterar as datas dos jogos e nós entendemos que lá no final, a última final ficaria no Mineirão. Então, não houve a possibilidade de mudança. Eu acredito muito em função daquela tabela da TV também, né? O que quem tem os direitos de transmissão determina. Então, por exemplo, agora os jogos são no sábado, antes eram no domingo. Então, a gente fica sempre nessa pendência de saber como é que vai ficar o calendário. Então, apesar de parecer que é muito normal que seja nas datas, todo ano a gente percebe uma mudança. E como esse calendário não é feito com muita antecedência, isso prejudica a agenda do estádio. Isso em qualquer estádio, né? Outras arenas também têm o mesmo problema. Inclusive, grandes clubes já ficaram aí com possibilidade de semifinais de Libertadores com datas de shows. O Palmeiras que é dono do estádio. Exatamente. Palmeiras que é dono do estádio, mas é óbvio que não é ele é dono, ele faz a gestão, Exato. mas ele não é mas os jogos do Palmeiras não são prioridade. Se tiverem outros eventos, os jogos precisam ser retirados, está em contrato. Sim. Né? No Mineirão, no final do Campeonato Paulista do ano passado. Exatamente. A torcida assistiu em uma das partes do Allianz Parque. Atrás do gol da A torcida assistiu atrás do gol da esquerda. Ela assistiu de um telão. Ela não conseguiu bizarro. assistir ao jogo. É bizarro. Se contar em português, eles vão rir da gente, inclusive. É um negócio medonho. Né? Bizarro. Medonho. Deixa eu chamar o Thiago Valu para perguntar ao Samuel Lloyd aqui. Porque você, Valu, você recebe muito as demandas da torcida cruzeirense. O que a torcida tem questionado, Mineirão? Então, Samuel, boa tarde. Boa tarde. Tive a oportunidade na última semana também estar no Mineirão e assistindo, né? Você falando a respeito de toda essa situação. E eu quero tocar no seguinte ponto. Lá, conforme você demonstrou e o Elton já acabou de trazer aqui, 80% daquilo que a Minas Arena arrecada é com relação aos jogos. E sejamos bem práticos, né? A partir de julho, a Minas Arena tem o Cruzeiro nessa situação do futebol. Porque o Atlético vai mandar os jogos no seu estádio, inclusive o estádio do Atlético, ele, além de tirar o Atlético do Mineirão, ele é mais um lugar onde a Minas Arena, digamos assim, dentro do mercado, vai ter que brigar para a captação de eventos. Eu não sei, eu posso estar equivocado, mas eu pelo menos vejo dessa forma. A Minas Arena, ela briga também para trazer eventos. Por que é tão difícil aí, quando eu pergunto, não acho que a Minas Arena tem que se arrastar para o Cruzeiro, mas sendo que os jogos são 80% da arrecadação da Minas Arena. Eu só tenho o Cruzeiro literalmente a partir de julho. Eu estaria muito preocupado se um negócio meu que depende de 80% dessa renda, eu tivesse apenas um alvo e não conseguisse dialogar. Por que a Minas Arena tem tanta dificuldade em dialogar com o Cruzeiro? Olha, normalmente a dificuldade vem quando a gente tem mudança de gestão, né? Então, a gente tinha uma gestão inicial do Gilvan,
tivemos um relacionamento ali difícil com o acúmulo daquela dívida, né, que ainda está pendente até hoje, de 30 milhões de reais, né? Então o Cruzeiro deve para a Minas Arena 30 milhões de reais em função dessa pendência judicial. Isso é uma questão, Samuel, desculpa te interromper, mas a gente tem que trazer aquilo que o torcedor sente que parece que um pouco a Minas Arena se ressente disso na hora de sentar e conversar à mesa com o Cruzeiro. Não, de forma alguma, não há ressentimento, né? O que a gente precisa é acertar, né? Então a gente tem um passivo que foi um acordo judicial que não foi cumprido e a gente tem a possibilidade de jogos futuros, né? E ter uma parceria de longo prazo. Sempre que a gente tem uma mudança de gestão, eu acho que existe uma certa demora do entendimento de como é que funciona o contrato da Minas Arena. Então, primeira coisa, nossa meta é ter mais jogos de futebol. Nós fizemos em 2022, mesmo com uma agenda de eventos super movimentada, 55 jogos. Então, dizer que não é prioridade... E quantos eventos foram, Samuel? Se não me engano, 170 eventos, né, e 55 jogos de futebol. Qual que é a grande diferença? Nós estamos estruturados hoje, pelo contrato de PPP, de termos a prioridade do futebol. Então, toda a estrutura comercial, toda a estrutura de vendas, os patrocínios, a venda dos camarotes temporada estão atrelados ao futebol. Por isso, o futebol é tão importante para nós. Obviamente, se em algum momento Cruzeiro e Atlético resolvem que não vão mais jogar no Mineirão, nós vamos reestruturar esse negócio para voltar para outras atividades, né? Eu mesmo trabalhei muito tempo no governo britânico, acompanhava muito o Wembley, que é um estádio que muitas vezes fica sem conteúdo de futebol, mas tem outras atividades que movimentam aquela arena e podem trazer amistosos da seleção, podem trazer amistosos de times internacionais. Então, existem várias formas de trazer o conteúdo do futebol. O nosso foco é mostrar para o Cruzeiro que o Mineirão é um multiplicador de receitas. Hoje, quando a gente conversa com o clube, a gente percebe muito o viés do custo. Você compara o custo do Independência com o custo do Mineirão. Mas o Mineirão entrega resultado financeiro. Então, uma torcida do tamanho do Cruzeiro, eu acredito que o lugar ideal para jogar é no Mineirão. Porque pode ser o jogo sem apelo. A torcida do Cruzeiro sempre vai comparecer com 30 mil pessoas, 37 mil pessoas, 60 mil pessoas enchendo o Mineirão. Então, levar o Cruzeiro para a Arena Independência, eu acho que é apequenar a torcida, não acreditar na torcida. Então, eu estou aqui para dizer que o Mineirão está de portas abertas, queremos o Cruzeiro jogando lá, o Atlético também fica até junho, mas se precisar de mais tempo, estamos à disposição, porque o nosso objetivo é trazer negócios do futebol para o estádio. Essa é a nossa prioridade. Daqui a pouco eu continuo, o Thiago Fernandes tem pergunta também, tem outras chegando aqui do nosso telespectador, tá ligado na Band também no YouTube, muitas perguntas e a gente segue aqui com Samuel Lloyd, que é gestor. Mas é gestor, o diretor comercial, o que seria o mais diretor?